Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial aqui ao DivertiCast. Hoje é especial, né, Karine? Hoje é especial. A gente tem um convidado aí muito bacana. Ele vem aí para contar umas histórias do Play Center e da sua vida pessoal também. Falar quem é, da onde veio, para onde vai, contar algumas coisas bacanas em comemoração, né? Estamos no mês aí que o Play Center comemoraria 50 anos de abertura, de 1973 a 2023. Então, uma pena que o parque não está aberto, então sobra para a gente fazer o quê? Contar a história. E hoje vai ser nostalgia para muitos. Não, tem muita história, o cara foi parceiro de palco, a gente tem ele quis matar a gente em alguns momentos na época do Orkut, mas tem muita história bacana. E aí, tem um recadinho da Karine antes. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão. Se você não é inscrito, se inscreva, não se esqueça. Ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Conta aí depois o que você achou desse episódio aqui, que hoje vai ser muito legal. E não se esqueçam também que a gente está disponível em todas as plataformas de áudio. É isso aí. Agradecer o pessoal que tem assistido e comentado no vlog do Animalia, que tem visto, que tem assistido também o episódio em que a gente fala sobre o Animalia aqui no DivertiCast. O do Animalia está sendo o nosso melhor vídeo. Não, acho que todos os vídeos são bons, sim, mas é o vídeo com maior expressão, já passou de 20 mil visualizações lá, então assim, agradecer. É novidade, né? Então a galera tá querendo saber. Mas tá muito legal lá. Mas aí já começando aqui, para quem não me conhece, eu sou o Danilo. A gente, aqui do meu lado, tem a Karine. E quem é o nosso convidado hoje? Quem é o nosso convidado? Ó, eu li a ficha dele, hein? Ó, ele é músico, pianista, ator, produtor musical, compositor. Seja bem-vindo, Fernando Zuben. Aê! Obrigado pelo convite. Aliás, faz tempo, né? Faz. Muito prazer. Sim. Obrigado, Karine. Obrigado, Danilo. Danilo, já conheço de longa data. Que horror, né? Que horror. Pô, quando a gente pega algumas coisas assim de conversar e fala, já tem 16 anos, cara, 17 anos, você fala, cara, é muito tempo. Onde que a gente tava nesse tempo todo que passou tão rápido? Não, e quantas vezes você me convidou e sempre nunca dava certo, e dessa vez agora deu, agora vai dar certo. É o que eu falo pro pessoal lá. Às vezes a gente fala assim, vamos convidar, por que não traz fulano? Cara, às vezes não dá. Às vezes a gente tem que fazer um episódio só a gente falando besteira do setor, porque para casar a agenda tá difícil. E a gente, assim, não que a gente fale, não vamos trazer qualquer um. Não, a gente quer trazer pessoas que fizeram parte da minha vida, que fazem parte dos parques. Casar a agenda é foda. Não é fácil. A gente tava comentando aqui em off em relação às externas. Você imagina, a gente tinha que casar o local onde ia gravar, com a equipe de gravação e mais pelo menos 3 ou 4 convidados. Então, assim, as pessoas têm que ir até o lugar. Antigamente, né, durante a pandemia, quando saiu essa coisa de live, a gente fazia cada um em qualquer lugar do mundo, gravava, sim, e ficava bom. Mas aí, como a gente tem essa coisa de estar no lugar ali, para gravar é complicado, meu. Eu sei. E a vida do povo é corrida também, né? Sim, principalmente isso. Ó, a gente tá gravando num horário aqui que a gente pegou um trânsito para vir. Aí não é só o gravar, é também chegar até o lugar. Eu sei. Mas muito obrigado, o prazer é meu. Que bom que deu certo aí. O prazer é meu, que é um assunto que eu gosto, né? Sim. Faz parte da minha vida, né? Que eu lembro com muito carinho, com muita emoção muitas vezes. Mas muito bom, foi uma história muito boa. A gente aqui com o Zuben, a gente vai fazer aquela pergunta que a gente faz para todo mundo, e o artista, ele tem aquela coisa meio do ego, né? Ele fala assim, não gosto de falar de mim, mas aí pergunta, o cara fala pra caramba, entendeu? Tem um monte de história. Então, assim, a gente vai fazer 2 episódios aqui com o Zuben. Nesse de hoje, a gente vai tentar entender quem é o Zuben, da onde veio, para onde vai. E aí vai ter um segundo episódio em que a gente vai dedicar a Noites do Terror. Sim. O trabalho que ele fazia lá no Play Center. E também tem até partes no Hopi Hari, né? Tem algumas coisas lá que a gente vai contar. Tem uma história boa. Tem história boa do Hopi Hari, né? Porque eu sou da inauguração, né? Rapaz. História boa, a galera gosta. A gente fala que quem é mordido pelo bichinho da diversão, o cara, ele acaba trabalhando em todos os lugares. Por mais que você vá para outro
outro nicho, você acaba voltando, ou então trabalha de maneira direta ou indiretamente em alguma coisa, né? Exato. Mas então chegou a hora da pergunta. A fatídica pergunta. E aí? E aí? Vai? Quem é Fernando Souben? Que difícil. Que difícil. É sempre assim. Porque assim, é difícil a gente também se limitar a alguma coisa, né? Mas, para começar, eu sou artista. Então eu sou, como você mesmo disse, né? Eu sou músico, tá na minha bio, né? Sou músico, sou artista. Mas para você ser várias coisas, você tem que passar, tem que ter experiência em várias coisas, né? E para mim foi um caminho que foi sendo trilhado, né? Eu comecei estudando música, tive meu pai, que ele foi também... Isso com quantos anos? Eu comecei a estudar mais tarde, comecei com 14 anos. Meu pai teve orquestra de baile, mas eu não participei de nada, tudo, então assim... Então é de família mesmo. É de família, meu avô também foi músico, né? Não chegou a ser profissional, meu pai foi profissional. Mas quando meu pai vendeu a orquestra, eu era muito pequeno, então eu não participei disso. E aí mas eu cantava em coral infantil, então eu sempre tocava violão, assim, aprendi sozinho a tocar violão. Então foi uma coisa que foi um caminho, né? E eu quis estudar, na época era moda órgão eletrônico, e eu queria estudar porque tinha bateria, era uma coisa que estava começando, bateria, tinha um monte de coisa, achava legal. E fui estudando, mas eu também gostava de música clássica, que foi também uma outra história, porque eu fui ouvindo coisas, fui acompanhando, aprendendo coisas, né? Sem influências, na verdade, de família, porque meu pai também não era da linha do meu pai. Aí eu quis estudar piano clássico, aí comecei a estudar piano clássico, fui estudando piano clássico, e aí eu fui para o conservatório, mas eu fui aprovado ao mesmo tempo para fazer faculdade de música na Unicamp. Fui tudo junto. Aí eu acabei fazendo faculdade de música na Unicamp, como pianista, né? E eu sou da primeira turma de música popular da Unicamp, que é da primeira turma de música popular da América Latina. Foi antes da USP ainda, A gente fomos cobaias em 89, isso. Aí eu fui aprovado, aí fiz, né, faculdade de música, piano, tudo, fiz canto lírico. Então, foram coisas que foram acontecendo. Então, para mim, no começo, eu era músico. Cantava, eu não gostava de cantar. Nem sei, na verdade, até hoje se eu gosto de cantar, não, eu gosto de cantar. mas não é o que eu mais faço, né? Hoje, o que mais me deixa confortável é cantar, né? Eu gosto mais de compor, de tocar, acho que me deixa numa zona mais de conforto, né? Mas os caminhos foram acontecendo, porque eu também cantava por causa de coral, tudo. E depois que eu terminei a faculdade, eu queria... Bom, a gente vai dando aula, eu morava em Campinas, né? Vai dando aula, vai tocando em casamento, tocando em algumas coisas, mas eu sentia que eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente, uma coisa a mais. E eu estava começando a mexer com música eletrônica, porque na verdade era um começo para a gente para ter acesso, computador, né? Ainda começo da década de 90, as pessoas estavam acostumando a ter computador. É verdade. Enfim, aí comprei o equipamento e comecei a mexer com isso. Aí me deu um estalo, falei, puxa vida, eu vou fazer um trabalho com música eletrônica. Sem ter muito conhecimento, mas vou fazer um trabalho de música eletrônica. Comecei a fazer e criei um grupo chamado Do Dead. Esse grupo, inclusive, depois tem relação até com Noite do Terror. Isso daí. Tem uma ligação com Noite do Terror em duas coisas, tanto no estilo de música, como o porquê que eu acabei sendo convidado para fazer Noite do Terror. E tem relação com essa história. Esse Do Dead, o que era? Eu misturava música eletrônica com ópera, né? E aí eu convidei uma cantora, uma atriz para cantar, que ela chama Joey Welsh, que é minha amiga até hoje, ela é cantora profissional, tremenda de uma cantora. E eu convidei ela para participar do projeto. E eu compunha as músicas, ela fazia as letras, e a gente formou um grupo, acabei convidando dançarinos, que era aqui de São Paulo, mais street dance. Então, eu estava misturando com música eletrônica, com street dance, com ópera, e uma coisa mais pop também, e desenvolvendo esse trabalho. E foi bem legal, que a gente chegou a ter uma gravadora, na época era a Fields, que era no DJ Iraí Campos, não sei se você já ouviu falar do Iraí Campos, ele era o dono da gravadora. Não, ele é um dos papas. É um dos papas, né? Naquela época, isso, né? A Fields era, assim, né? Ele, né? E que era da BMG naquela época. Enfim, a gente foi contratado, a gente começou a fazer trabalhos, tudo. E foi legal, porque essa questão de misturar ópera com música eletrônica... Não tinha muita, a gente, na verdade, não tinha muita referência. Hoje é muito mais fácil, que a gente entra no YouTube, você acha, puxa, era muito difícil. Mesmo referência para eu saber como fazer as coisas. Eu não tinha tanto conhecimento. Não, foi autodidata, né? Total. Fui, sabe, assim,
pesquisando, procurando, né? E assim, a gente conseguiu reportagens em várias... Na Veja, na época, na Veja, na Folha, em jornais de Campinas. Chegamos a gravar alguns programas de televisão, até no Jô Soares, né? Cheguei a fazer programa do Jô. Tem até no meu canal lá, tem uma participação. Que legal. Isso foi em 97. E foi exatamente esse trabalho, né? Que eu fui cantar uma versão que eu tinha de Rainha da Noite, que é uma música, uma ópera, uma área de ópera, misturada com música eletrônica. E o Jô adorou, tanto que reprisou a gente nos Melhores do Ano, de 98, começo de 98. Legal. E naquela época você sair no Jô era só os top, Nossa, só quem era relevante Sim. mesmo. Não, ele sentou do meu lado, conversou. Pô, pra mim foi, né? Aquilo sim eu fiquei nervoso. Aqui é fichinha. Isso aqui, eu ia falar isso aqui. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Imagina, eu novato, dificuldade de falar, assim, de se expressar, porque, sabe, enfim, agora a gente já tem mais, né? Sim. Já tem mais canja, né? Cancha, né? Mas hoje, naquela época, não, né? Então a gente chegava, você vai ter que sentar, o Jô vai sentar do seu lado, e você vai conversar. Eu morrendo de nervoso. Para gravar, a gravação foi legal, porque a gravação foi antes. Mas, nossa, para conversar com ele, imagina, você tá do lado do Jô Soares, né? Ele era... Não é ele qualquer sempre foi pessoa, E o né? moleque, eu falei, putz, mas enfim, foi Mas muito moleque legal. não, né? Você já tinha quase 27, 30 anos, porra. O moleque assim, né? Moleque, porque é muito inexperiente, né? Muito inexperiente, né? Porque é um outro mercado. Eu nunca fui preparado para esse mercado. Eu sempre fui assim, tocar tudo. Daqui a pouco eu estava cantando, tendo que me apresentar em público de outra forma, né? Então, para mim já foi um tremendo de um baque, né? Não, e a gente acaba usando o equipamento como uma mureta, né, cara? A gente Total. é uma... Bom, você é DJ, você sabe, né? É uma zona de conforto foda. Lógico, você senta, toca e... Eu sei, eu conheço músicos. Os músicos têm dificuldade. Pede para eles falar alguma coisa, não fala. Não fala. Não fala. Não é porque não sabe, é porque Não tá acostumado, né? não fica em zona de conforto. Não né? tem o traquejo da mas coisa. isso é o tempo, né? O tempo que acaba fazendo, né? Isso, né? Enfim, a gente saímos até na Billboard americana. Tem uma foto minha com a Joey na Billboard americana, saí tinha destaques de música, tava uma foto nossa, do Caetano Veloso, de arte popular, que é aquele grupo de samba, assim, nem sei se existe mais. Existe, né? Então, era a foto dos três, até o Iraí Campos falou assim, não sei por que escolheram vocês, mas escolheram vocês. Ai, Ele Deus. como dono da gravadora, porque ele mandou material de tudo que ele tinha. Tudo que O ele cara tinha. acreditou no bagulho e tipo... Não, porque sempre que ele mandou material de tudo que ele tinha. Ah, tá. Pra Billboard. E aí a Billboard foi lá e escolheu a gente. Ele falou assim, nossa, escolheu vocês. Até eu não sei por quê, porque assim, foi um gosto deles, né? Falei, Sim, pra sim. mim foi ótimo, né? Enfim, né? Mas... Você foi tipo um Chaves no meio da peneira lá. Como o Chaves veio pro Silvio Santos, ninguém entende mais como ou menos. saiu ali. Você mas... sabe que o programa do Jô foi uma coisa muito engraçada, porque as pessoas anos na fila, ficavam, né? Anos na fila para conseguir, né? Assim, as pessoas, o Jô não cobrava para fazer participação, como outros programas de televisão, Faustão, Um jabazinho tinha ali. um jabazinho pesado, né? O Jô não cobrava, mas é porque ele escolhia os artistas. Então o pessoal ficava na fila muito tempo. E foi muito louco porque em um mês eu estava gravando o programa do Jô. Quando a minha empresária falou assim, a produtora do Jô viu um vídeo cantando, e ela quer você no programa. Era para ser em 15 dias, mas deu uma adiada, um mês. As pessoas Deu uma ficavam... cortada na fila. Então assim... nossa, né? Que coisa, né? Caramba. E porque viram eu cantando com voz, né, de contratenor, que eu fiz muito lá no Play Center também. Sim. Né? E aí, enfim, eles acabaram me chamando. Só que foi uma coisa muito curiosa. Porque o dia que eu gravei o programa do Jô, foi o dia que eu acabei com o do Dead. Eu saí... Nossa. Terminamos, foi muito Matou legal. no auge. Não, então, eu não sei, eu sentia que tinha alguma coisa que, não sei, sabe que eu não sei. Você chegou a ganhar dinheiro? Não cheguei a ganhar dinheiro. Não cheguei a ganhar dinheiro. Vocês não se apresentaram? Tipo, Chegamos- foi aquela banda de uma música só? Não, chegamos a se apresentar, sim. A gente tinha uma música minha que chegou a ser produzida até na Itália. Aí teve um outro DJ, o DJ Cuca, que acabou fazendo uma produção aqui. Sim. Ele produziu a Fruit de la Passion, que era uma música minha. Mas várias coisas estavam acontecendo. Eu lembro que eu estava na van voltando para Campinas, eu falei... E o pessoal tudo animado, imagina, tinha acabado de gravar no jogo, que legal. Eu falei, putz,
aqui, não sei se é isso que eu quero. Vou matar essa porra aqui. Todo mundo lá mó animadão. Você vai matar agora, cara. Mas é louco isso, né? Não sei o que passou na minha cabeça, mas eu achei que o trabalho tinha que parar naquele momento. Às vezes, tipo, se fosse mais pra frente, não ia dar certo, né? Não sei. Talvez eu sentisse que a gente tá fazendo um trabalho na época eu achava que era o trabalho certo pro lugar errado. Que era um trabalho que se eu estivesse fazendo talvez na Europa, talvez tivesse um resultado mais interessante. Aqui no Brasil, as pessoas via muito mais uma coisa como curiosidade do que com um produto que ia mas ser... você tava na Fields. A Fields era um braço forte ali. Então, mas você chegou no jogo, cara. Mas a própria Fields tinha dúvida em relação a gente fazer ópera. Eles achavam que a gente não tinha que fazer. Eles achavam que a gente tinha que fazer os poperô só. Na época tava muito forte. Exatamente. Os anos 90, vindo o Eurodance. Exato. Vindo pra cá. Até teve uma cantora que participou, que era a Aura Control, que era um grupo, esqueci o nome dela. Que ela estava em primeiro lugar na Jovem Pan. Na época, ela acabou participando de uma gravação de uma música minha. Sério? Caralho, da hora. Eu gosto das músicas desse grupo. É legal. Eu nem sei onde que tá, mas ela cantava bem pra caramba, né? Esses caras, tipo, a carteira ficou meio vazia, eles voltam a fazer meia dúzia de show. Você lembra da Thalissa? Sim, então, Thalissa vai fazer um show agora aí. Eu conheci ela, conheci a Thalissa. Vai ter show da Thalissa, tem mais um monte de grupo que vem aí por causa... Tipo, Overnight, que era na Moca, vai ter festa de 35 o Joaquim trabalhava com o Joaquim, né? Sim. O Joaquim, não, tá todo mundo na ativa ainda. Não, eu sei. Festas a rodo acontecendo. Sim. Então, assim... E foi legal, a gente abria show de grupo internacional, que vinha esse pessoal, tudo. Então, era legal, mas eu achava que aquele trabalho não ia funcionar com muito para frente, porque era um trabalho que... Você se arrependeu depois? Não, porque os caminhos foram mudando. Não sei. Tipo, a sua vida deu certo e, tipo... Não sei se me arrependi, não. Achei que... Acho que fez do jeito que tinha que fazer e acabou no momento que tinha que acabar. E você vê, isso acabou tudo mesmo em 98. Gravei no Jô Soares em 97, em 98 eu comecei... E aí começaram também a ter alguns problemas no grupo, coisas de ego, de gente começar a achar... Não, e aí a exposição não quer mais, é foda. E aí eu falei, não... Enfim, eu terminei isso. Em 99, várias coisas acontecendo na vida, tudo, e aí apareceu um teste para um trabalho que a gente nem sabia o que era em Vinhedo. Aí falou, o que era? O que aconteceu em 99 em Vinhedo? O que era esse trabalho, né? Aí assim, mandei lá e me chamaram, né? Porque estava precisando de músico, falei, vamos lá, vamos ver o que é. Aí fizemos o teste, parece que é para um parque de diversões. Você já tinha costume de isso visitar? Nunca tinha ido no Play Center. Você gostava? Nunca tinha ido no Play Center aqui em São Paulo. Eu tinha ido no Play Center quando tinha que eles andavam, né? Em Campinas eu ia. Não, eu gostava, mas não era fã de parque. Sim. Tanto que eu nunca tinha entrado no Play Center aqui. Eu entrei quando vim trabalhar. Caramba. Né? Enfim, né? Mas aí... fiz o teste lá nesse parque e aí fui aprovado para ser o pianista num show. Você lembra quem cuidava dessa parte lá? Então, de show era Léo, que era gerente de show, e tinham 3 áreas. Mas eu vou falar, deixa eu voltar só um pouquinho antes. O nome do parque era Great Adventure. Sim. Não era Hopi Hari. A gente começou a ir trabalhar. Começou a ensaiar um show que aí eu descobri que era um show de salão, que eu nem sabia que era um show de salão. Estava desconfiado que fosse um show de salão, né? E a gente começou a ensaiar, nem tinha lugar para ensaiar. E os testes eram lá? Não, o Hopi Hari você nem entrava lá. O parque estava fechado. Quando eu fui as primeiras vezes, a montanha-russa estava na metade ainda. Sim, estava na obra ainda. Tava, né? Que ela tinha caído, na verdade. Porque tá vendo? Isso ninguém falou nunca em nenhum negócio. Essa história que me contou foi um senhor uma pessoa super, né, muito bacana, né? E ele era o gerente geral e ele contou algumas histórias que a gente ficou sabendo, mas tem um porquê, não é porque a montanha-russa é insegura, nada a ver. Não, mas pode contar que a gente vai fazer um corte. A Montezum caiu? Não, é que aconteceu o seguinte, porque a Montezum foi feita nos Estados Unidos, o projeto foi feito lá. Sim. E o engenheiro que fez lá, parece que quando eles fizeram aqui, eles quiseram montar aqui, sem trazer o pessoal de lá, eles quiseram montar aqui, com os engenheiros daqui. Parece que quando eles começaram a fazer, deu errado. Aí eles tiveram que trazer o pessoal de lá para montar. E isso foi o que me contaram. Você vê? Né?
Até hoje fica essas amarras assim. Exato. O brinquedo vem para Não, cá. eu sei. No período de garantia tem que trazer o técnico homologado. Aquele o loop, como chama mesmo, que sempre fica... Catapu. O catapu que fica lá atrás. Lá. É, Isso, Catapu. Catapu. Ele ficou muito tempo sem funcionar. Ele era de um parque na Alemanha. E é o que tinha lá, sei lá, o que faz girar lá, sempre dava problema, nunca conseguia consertar. Até hoje dá problema. Não, eu sei então. É mais raro, mas até hoje dá. Tinha, quando fizeram o Ghost Hotel, acho que era um container que tinha vindo da China, uma semana antes de começar a usar lá, eles começaram a tirar os bonecos, tava tudo quebrado os bonecos. Enfim, essas coisas que a gente vai descobrindo. Ó, isso que o cara da parte foi entrar pra parte de shows e já sabe sabia todos dessas os coisas. detalhes. A gente vai sabendo, mas enfim. Aí a gente começou a ensaiar. Eu lembro o dia que eles fizeram, que eles contaram o que era o parque, porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque a gente começou a ir no parque, onde é exatamente a Catapu, atrás eles fizeram um espaço para uma área de convivência. Para as pessoas, que a gente tinha curso, tinha um monte de coisa que a gente fazia de integração, de várias áreas, né? E eu fui contratado em agosto de 99. O parque foi inaugurado em novembro de 99. Sim. Então a gente fez toda a parte da pré-estreia. Aí teve o dia que chamaram a imprensa, chamaram alguns personagens e contaram que aquele parque chamava Hopi Hari, e que vai ser um país. Aí contaram contaram a história do país. Até pra vocês foi tudo a gente na não hora? Sabia, a gente não sabia. Nossa. A gente só sabia que era um parque de diversões. Falaram, não, vai ser padrão Disney. No começo até falaram que era da Disney. A gente nunca sabia. Sempre vem os boatos, sempre. né? Aí a gente ficou sabendo tudo. Aí, até ficar pronto o salão, várias vezes a gente foi ensaiar lá, o salão tava lixando. Teve dia que, assim, abriram a porta, não dava para enxergar o palco, assim, entra. A gente entrou assim, não dava para enxergar nada, ensaiando. Aí a gente começou a fazer as pré-estreias, que não estava nem pronto, ainda não tinha nem... Hoje tem um pianinho lá. Tinha um soft opening, né? Quando vocês faziam lá. Tinham vários... você sabe que teve um encontro internacional de parques temáticos, né? Que era o presidente do Busch Garden, que era o presidente dos parques temáticos. Tava do mundo inteiro. Eles assistiram o show da gente e mandaram um e-mail, vi esse e-mail, falando que foi um dos melhores shows de salão que eles viram na história da vida dele. O presidente do Busch Garden, tava lá o e-mail. Eu vi o e-mail. Tá vendo? E foi muito legal. Eu falo, o salão lá eu acho fantástico, até hoje. Hoje, assim, não sei como tá, porque nunca mais vi, mas na época, assim, era muita raça, porque a gente tocava tudo ao vivo, era tudo na mão mesmo, né? Não, você vê que agora tem moving, tem par LED, tem um monte de coisa. A estrutura do salão, ela ficou durante muito tempo com não uma Mambembe, mas era só aquelas luzes quentes, as halógenas. Então, às vezes, os shows que tinham, tanto Forasteiro quando era no começo. Uma coisa mais rústica, né? Digamos era assim. muito escuro o palco. Hoje em dia, você consegue assistir ele de um jeito totalmente diferente. Quanto tempo que você não vai lá? Putz, eu fui a última vez em 2015. Nossa. Pro encontro, era encontro dos fundadores de Hopi Hari. Aí eu tenho foto lá, a gente no salão, Legal. tudo. E aí, bom, enfim, eu sei que a gente ensaiou tudo, foi um maior sucesso. O primeiro show tinha nome? O que era? Não, que eu saiba não. Mas era um tremendo elenco, viu? Eram uns malucos dançando e tocando. Mas era um tremendo show, viu? Era um show muito legal, era um show muito bacana. E todo mundo assim que já tinha ido para Disney falava, putz, esse show é muito melhor que o da Disney, muito melhor que dos parques lá, tudo. E realmente era um show muito bom mesmo, né? Mas enfim, eu fiquei lá, eu fiquei até maio de 2000. Não fiquei muito tempo, fiquei 9 meses lá. Aí, com divergências salariais, eu acabei saindo. Ficou muito estrela? Não, sabe o que aconteceu, na verdade? Porque era assim, só tinha eu de pianista. A parte musical estava toda na minha mão. Quem acabou fazendo direção musical fui eu, porque o diretor musical sumiu. Nossa. Enfim. Ficou muita coisa para um salário muito... Não era nem... Histórias de Hopi Hari, você não vê era que nem desde só que... isso. O problema é que, assim, eu ganhava menos que a cantora. E a cantora ganhava mais porque ela tinha insalubridade. Eu falei, mas eu também canto. Inclusive, tinha número meu que eu fazia cantando. Que eu saía do piano, saía correndo para cantar. Tinha umas galinhas lá que fazia... Eu fazia a voz do galo e da galinha, cantava tudo. E cantava outros momentos também. Você tem vídeo disso? Tenho. Tem? Tenho. Mas tá no canal ou tá guardado? No meu não, tem guardado isso. Porra, meu, isso daí era coisa que você tinha que... E você sabe que... E aí foi muito louco, porque... Quando eu saí, aí eu acabei pedindo uma equiparação salarial e falaram, não, se der para você, vai ter que dar para os outros músicos, não sei o quê. Eu falei, então beleza. Então, vida que segue, né? Só que o que aconteceu? A produção da Hebe, na época, foi assistir os shows do Hopi Hari.
E aí, eles tinham que escolher um número para levar para a Hebe. Adivinha o que eles escolheram? O que você fazia, o seu, e aí você teve que ir. Não. Aí o que aconteceu? Aí a diretora que estava, porque tinha a gerente de show, que depois acabou saindo, depois a gente tinha o diretor do salão, porque tinha a gerente de show, e tinha 3 diretores que ficavam em cada parte, do Caminda, do salão e do infantil. Sim, né? sim. E fantasia. E aí, bom, enfim, o pessoal foi saindo. Aqui o Hopi Hari passou por várias coisas, né? E aí eu acabei... Enfim, eu acabei saindo e aí ficou a Bel, que era, na verdade, que cuidava de tudo lá, que ela virou a dona de toda a história lá. E aí ela me liga e falou assim, Zubin, é o seguinte, a produção da Hebe veio aqui e escolheram o teu número, o número que você fazia das galinhas para apresentar lá no programa da Hebe. Você faria mesmo não sendo mais funcionário? Eu falei, faria. Aí só que aconteceu assim, o pessoal ficou meio revoltado lá do elenco, falou, que absurdo, a gente com o elenco todo aqui, o cara que nem faz mais parte do negócio vai fazer o negócio. Mas o que foi escolhido continuou no parque depois? Continuou porque aí colocava 2 cantores para fazer. Porque eu fazia a voz do galo e da galinha. Mas aí isso era seu registrado? Nada, eu cantava Cotton Eye Joe. Sim, do Rednecks. Rednecks. Eu cantava, fazia a voz de galo e galinha, porque 2 músicos entravam, cada um pegava um galo e uma galinha, ficava lá atrás cantando, depois eu aparecia, né? Era um número super bacana. Eu lembro o gerentão lá, o chefão lá, o superintendente, ele adorava. Quando ele chegava lá no salão, porque eram 2 números, ou fazia esse ou fazia o outro. Aí chegava o cara e assim, Marcelo tá aí. Ele quer. Eu trouxe o filho, ele quer a galinha. Eu falei, mas não é a hora do número da galinha. Galinha é só o outro. Eu falei, não, ele quer agora. Aí eu tinha que fazer porque o filho dele gostava do número da galinha. Tá vendo? Porra, mano, esse é um vídeo que eu quero ver, cara. Eu tenho isso daí. Puta, gravado. Que legal, meu. E era muito legal. E aí, assim, bom, enfim, acabei não fazendo na Hebe e ninguém acabou fazendo na Hebe. Mas você se recusou a fazer? Não, eu topei fazer. O problema é que o pessoal. O problema é que todo mundo falou. O cara vai lá pagar de gatão. O cara não tá nem no elenco mais e a gente com o elenco todo aqui. Eles não estavam errados também, né? Foi meio sacanagem, mas não estava errado. Mas pra mim também. Não, mas de boa, né? não estava errado. Mas eu acho que foi muito bem feito da mulher ter falado com você. Porque sim. se viram o sucesso era por causa do que você tinha feito, entendeu? Era uma questão de respeito ao artista que deu a vida no negócio. Mas você sabe que foi engraçado, porque o dia que eu saí, o último dia meu lá no Hopi Hari, no salão, terminei num domingo à noite, porque cumpri 1 mês de aviso prévio, terminei o show. No último show, assim, foi o gerente geral, foi o pessoal tudo. Terminou o show, fecharam o salão, falaram assim, tá liberado o show para todo mundo, vamos fazer uma despedida. Eu falei, nossa, é festa porque eu tô saindo, né? E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a cantar. O pessoal do elenco, brincando, cantando, comecei a cantar umas coisas de anos 70. Aí o cara olhou para mim e falou assim, não sabia que você cantava assim? Vamos conversar. 15 dias depois, eu fui contratado para fazer show de novo no Hopi Hari. Aí eu fiquei de julho, eu saí em maio, de julho, era para ficar 1 mês, depois fiquei de julho até dezembro no Hopi Hari. Depois tive uma mudança de direção e saí fora do Hopi Hari. Quer dizer, você ficou maio sem trabalhar? E no salão, isso? Não. Aí em outra coisa? Na verdade, eu fui para Aribabiba, porque naquele restaurante lá, porque eles não tinham nenhuma atração lá. Sim. Aí ele me contrataram como terceirizado, aí eu ia ganhar mais, né? Me contrataram como terceirizado, fiquei 6 meses fazendo um show cantando, né? E foi legal, porque eles queriam que era uma área que não tinha atração, não tinha nada. Não tinha. Não tem nada até hoje lá. Enfim, na época também não tinha, né? E aí, assim. E era dentro era tipo um palco lá no palácio? Fizeram um palco lá e eu fiquei lá um tempo fazendo. Que legal. Você vê, mano, eu conheço o cara já há muito tempo, nem imaginava, eu sabia que ele era do pianista lá do salão, mas olha todas essas histórias, cara. Tem isso também. Você tem isso em vídeo? Tem. Tem coisa que eu não mostro. Mas eu tenho. Vergonha? Não tem vergonha, imagina, nada a ver. Mas, é seu, né? Tipo, é meu, né? Eu nunca postei, na verdade. Não fiquei postando. Ô, Zubin, porra, pelo amor de Deus, cara. Aí é um monte de coisa legal pra caramba. Tem um material de Noite Terror que o pessoal fala, putz, cara, vídeos assim, que eu filmava tudo, né? Ai, que legal. Fotos, vídeos, tem um monte de coisa, tudo guardado. Eu lembro de um dia nas Noites do Terror, me deram até Pix pra filmar. Aí o cara, nossa, Danilo, mas ficou ruim. Eu falei, ruim é a porra da câmera. Não sou eu. Eu tenho noção de enquadramento e tal. Mas a câmera que era ruim. É isso. Olha, bom, enfim, aí Aí eu saí do Hopi Hari, né, de vez, né, porque mudou a administração, tudo.
E aí, assim, eu tava doido para vir para São Paulo, porque eu sabia que o meu mercado, né, era aqui, né? E assim, só que o Hopi Hari foi uma tremenda escola para mim. Porque, primeiro, eu fiz mais de 500 shows no salão. Que a gente fazia show, assim, de terça a domingo. 3 ou 4 shows. Sim, então, sim. assim, era pauleiro. Então, eu fui tendo um aprendizado de palco que com as outras coisas eu não tive, assim. Porque, músico. E no salão, eu tocava, eu dançava, eu pulava, Legal. eu fazia... Não, tem uma coisa que às vezes o pessoal fala, né? Quando tem um artista que sai do Hopi Hari, os caras ficam, tipo, chateado, puto, às vezes com alguma direção e tal. Só que eu sempre encarei o Hopi Hari como uma puta de uma escada, entendeu? Eu acho que tem cara que ele quer trabalhar com esse tipo de coisa, o cara já é um artista, mas eu acho que ele passando pela escola Hopi Hari ali, ele aprende umas coisas que, tipo, você demoraria anos num outro lugar, ali no Hopi Hari você aprende num tempo muito curto. Sim, não, e para mim foi excelente. Eu não tenho o que reclamar, na verdade. Porque, assim, eu ter saído de lá eu não briguei com ninguém. Eu não fui mandado embora. Simplesmente foi uma questão salarial que eu entendi e falei, acho que eu vou seguir minha vida. E tudo bem, tanto que assim, saí, fizeram uma despedida pra mim, me contrataram de novo. Você acha que ia me contratar se eu tivesse dado problema lá? Óbvio que não, coisa né? de doido, cara. Óbvio que não, né? Então fiquei, e assim, conheci muita gente legal. Inclusive assim, minha vinda para São Paulo, muitas coisas abriram porta por gente que eu conheci no Hopi Hari. Abriram porta para mim aqui em São Paulo por causa de pessoas que eu conheci no Hopi Hari. E lá você vê no Hopi Hari, você conheceu o Poruca? Claro, o Poruca é da minha turma, né? E o Poruca é tá uma lá lenda, ainda. tá lá até Ó, hoje. o Poruca, o Zambelli, tudo era da minha turma. Nossa, o Zambelli. Só cara, que assim, só que eles ficavam no Caminga, porque eles faziam assim, rua, né? Porque eles eram os Sim. habitares, né? E a gente, no salão, a gente não andava. Cara, no enchi parque, tanto o né? saco do Zambelli, meu. Bom, enchi tanto o saco de tanta gente esses anos todos, cara. Se eu não conseguia a coisa pelo mérito, era por ser chato. Fala, traz ele que ele cala a boca. Pô. Foi foda. Mas é isso, então... foi uma tremenda escola, como depois o Play Center foi história também, né? Você trabalhou com a menina do Ruge lá, ou não? Não cheguei, eu conheci, lógico, eu conheci a Fantine antes dela ser conhecida. Né? Sim, né? E eu lembro até um Réveillon, que eu estava em Campinas, que conheci ela, porque a Joey cantava também no salão. Eu que coloquei a Joey Welch no salão. Que da minha época, ela ficou uns 4, 5 anos cantando. E a Fantine, ela revezava com a Sim. Joey, né? E aí eu conheci, mas aí depois eu cheguei até a fazer show junto com ela, com a Fantine, mas aí quando ela já saiu do Ruge. Puta, que legal, né? Você vê, às vezes, é o que eu tô falando, o Hopi Hari ele foi uma escola muito grande pra muita gente. Sim, sim. Você vê, tipo, bailarinas do Faustão, das meninas que dançavam no Hopi Hari, foram pra lá. Sim. Nossa, eu acho fantástica a história do parque em vários aspectos, mas esse daí também foi um celeiro de muita gente talentosa. Claro, né? não, sem dúvida, sem dúvida. Né? E até hoje, né? Até hoje, muita gente saiu de lá, estão fazendo musicais, estão... Claro, tem um rapaz lá, o Downey, saiu esses dias, tá fazendo cruzeiro, então assim, o cruzeiro é puxado você fazer, meu, e se o cara também não for bom, os caras espirram rapidinho. Exatamente, exatamente. Enfim, eu sei que depois eu acabei, saí tudo, e aí tem uma história do Play Center, agora não sei se eu contaria agora como eu entrei no Play Center. Não, dá pra falar. Como entrou, sim. Como entrei no Play Center. Então, a história do Play Center foi o seguinte. Quando, em 2001, e aí, porque terminou em 2000, a minha história com o Hopi Hari. Sim. Aí fiquei uns meses aí, né? Tava em Campinas, pensando, putz, como que eu vou... Quase passei no teste de um musical do Les Misérables, foi o primeiro musical grande, que na época era o Teatro Abril, né? Quase passei no teste, bati na trave, assim, fui até a final, enfim, não passei. Até uma amiga minha, que super amiga, que também trabalhou no Hop também, ela passou no musical, eu falei, puta, eu preciso ir para São Paulo, preciso ir para São Paulo, preciso ir para São Paulo, até que um belo dia, chega um amigo meu, que dançou comigo na do Dead, ele falou assim, olha, vai ter uma quermesse, uma festa aí aqui no centro de São Paulo, você não quer fazer um show com a gente? Você cantando, a gente pega o pessoal que dançou comigo na época, a gente faz um revive aí, você não tá afim aí de... Aí na época eu falei, putz, eu não sei se eu quero, eu não sei. Fiquei meio assim, falei, sabe, não sei se eu tava afim. No final das contas, não, mas vamos. Tá, topei. Era um show de sei lá, 15, 20 minutos. Topei. Aí eu vim para São Paulo, era tipo junho de 2001. Fiz o show, tinha bastante público, estava cheio, tudo.
Foi legal, foi bacana. Ok, acabou o show, voltei para Campinas. Deu uma semana, mais ou menos, me liga uma pessoa. Escuta, eu te vi cantando lá no show e fiquei sabendo que você canta o Fantasma da Ópera. Você não quer fazer show lá na Noite do Terror do Play Center? Eu falei... Quem era essa pessoa que te ligou? Aí eu falei, puta... Eu falei, não sei, porque eu tava com outros projetos. Uma coisa que deu pra perceber é que tudo caía meio que no seu colo. Ali. O Walter falar isso. E você meio revoltado. Ai, meu, não sei, cara. Puta, e faz sucesso. Botar outra coisa. Ai, não sei, velho. Porra, ou é uma falsa modéstia ou você é um puta de um cara cagado, hein, mano? Porra. Não sei, meu, olha. Ai, não sei. Aí faz bom sucesso. Ah, o parquinho lá me chamou, o cara fez sucesso. Tudo eu não sei, né? Ai, não, vai. Olha, eu sei que foi assim. Quando... Foi o Walter, né? Foi o Walter Sebem. Mas eu não sabia, nem sabia quem era Walter Sebem. Eu não sabia... Sabia de Noite de Terror, nunca tinha ido, não tinha ido nem no Play Center, né? Aí... falou comigo, fiquei, puta, não sei lá se eu vou nisso. Porque eu estava envolvido com outro trabalho. Ai, sabe? Eu falei, eu vou pensar. Bom, aí eu fiquei nessa de pensar, aí ele... Dá uns dias depois, escuta, você já decidiu, porque eu já tô, porque olha, você vai cantar o Fantasma da Ópera, você pode fazer um outro show depois, tem bailarinos, tem produção de palco, a gente vai fazer uma produção de você do Fantasma da Ópera. Olha, eu fiquei numa enrolação, até que chegou uma hora, acho que faltava tipo um mês para estrear. Ele falou para mim, por favor, eu preciso que você fale sim ou não, porque eu já estou produzindo tudo para você fazer o show. Falei, tá bom. Porque eu fiquei pensando, eu queria vir para São Paulo, mas aí você fica pensando... Então, onde ele já fez meio que pensando que você ia aceitar, né? Né? Assim, a gente dá risada até hoje nessa história. Né? Mas assim, não é por frescura, nada disso. Eu não sei, é que na época eu estava pensando em outros trabalhos. Que louco, né? Eu tava pensando quando a em outra gente coisa. coloca uma coisa na cabeça, uma meta... Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que deve ser oportunidade para vir para São Paulo. Enfim... Acabei vindo fazer o Noite do Terror. O que era, né? Você tinha um show de abertura e tinha aquele espaço até encerramento. Então, tinham vários shows que aconteciam, né? O Nildo que apresentava coisas, tinha, acho que o Lipan, não sei se o Lipan fazia naquela época, fazia show de mágico. Inclusive, o Lipan, ele fazia show no Aribabiba, lá quando eu saí, ele entrou no meu lugar. Você vê, meu? Ele entrou no meu lugar. Porra. O Lipan, ele entrou no meu lugar no Aribabiba. E aí, assim, bom... aí eu fazia, em 2001, fiz o show de Fantasma da Ópera, e aí terminava fazia um show de anos 70, que era um show que eu estava meio acostumado a fazer, com os bailarinos do Play Center, e foi legal, foi super bacana, mas foi agosto, setembro, acho que começo de outubro... não era tanto tempo. Eram 2 meses só de evento. Tempo. Ok. Aí eu decidi, falei, vou ficar aqui em São Paulo. Aí o Walter, que morava num prédio da produtora que ficava aqui na São João, ele falou, não, eu vim morar aqui no prédio, que o prédio não sei o quê, legal, é um prédio antigo, mas... Acabei alugando no mesmo prédio onde ficava a produtora da Noite do Terror. Legal. Né? E onde morava também o Walter. Eu cheguei a visitar lá. Com o cu na mão, eu achei que os caras iam me prender pra me dar um pau. E aí, sim... Mas nisso, na verdade, não tinha começado a minha história no Noite de Terror. Eu só tinha feito um ano de 2001, cantando naquele intervalo, que foi muito legal, foi muito bacana. Me deu muita experiência, mas ainda não tinha... Eu não estava inserido no Noite de Terror, porque aqueles shows não eram inseridos no Noite de Terror, não tinha nada a ver. Você vê que a Noite do Terror ela veio de um jeito até 97, 98, já foi um divisor de águas que é considerada por muitos uma das melhores noites do terror. Sempre, até hoje me falam isso. Foi quando entrou o Nildo, então assim, acabou tendo uma forma mais show. Sim. Um pouco diferenciado do jeito que era, porque antes era a banda do Zé do Caixão, era uma coisa mais rock, não tão voltado pra molecada, né? E aí, tipo, teve as Noites do Terror 99, 2000, 2001, que você tá falando aí, e aí ela já foi tomando uma outra forma, virando um show mais formatado ao que a gente conhece hoje em dia. Exatamente. Não tinha... Eu tenho a gravação desse show de 2001 de abertura, era assim, era o diabo aparecendo, entrando, o diabo, uns diabinhos saindo assim, os monstros embaixo, ele falando, vocês querem os monstros, queremos, então toma, vai. Toma, vai, todo mundo, sai todo mundo, era isso. Porque era assim, gente. Sim. Era um show? Era. Mas
Aí tinha o encerramento, colocava os anjos lá no palco, tinha o show da Johnny Mufas, Esse bendito anjo, nossa. Sempre teve, né? Sempre teve os anjos. Mas, enfim, aí eu sei que... Enfim, essa foi uma história de como eu entrei no do terror. Mas aí tem história de como foi formatado depois a história do Noite do Terror. Então eu vou dar uma pulada só. Só para finalizar, então, a história, tá perguntando quem sou eu. Porque depois, ao mesmo tempo, em 2004, eu acabei fazendo um musical. Entrei na metade do Chicago, que estava no Teatro Abril, que um rapaz saiu para trabalhar na Alemanha, ele foi fazer o Rei Leão na Alemanha, eu entrei no lugar dele. E era com o Daniel Boaventura, que era já no Teatro Abril. Quer dizer, um elenco grande. Daniel Vinitz, era um elenco já profissa, né? E eu entrei, era um dos protagonistas, né? Então, saí do Noite do Terror, já entrei no primeiro musical que eu fiz, musical grande, bacana, tudo, né? Aí eu acabei fazendo outros musicais grandes, musicais de Broadway e tudo. Então, aí eu comecei, então... Aí você vai aprendendo a cantar, lógico que a gente vai aprendendo a cantar, a tocar, a ter postura em palco, a produção, e tive que aprender a dançar, tive que aprender a atuar, tive que aprender a falar, tive que aprender a falar, fazer um monte de coisa. Mas foi a vida que foi me ensinando. Que legal. E isso, então você teve... Aí depois, a gente no segundo episódio vai falar sobre a vida nas Noites do Terror, mas isso daí andava paralelo ali. Sim, porque Noite do Terror era um episódio, né? Um evento pontual no ano, você tinha todo um resto. Tinha assim, eu tocava na noite, toquei 12 anos na noite, com a Joy, inclusive. A gente tocava, fazia show. Muitas vezes eu saí do Play Center, pegava o carro, eu com o Pete, que tocava guitarra lá no Johnny Mufas, porque eu trouxe o Pete para São Paulo também para tocar com o Johnny Mufas, né? E ele fazia show comigo também. Pegava, ia pro interior, chegava, fazia show meia-noite, voltava cedinho, chegava 7 horas da manhã, a gente ia dormir, porque ele vinha comigo para São Paulo, dormia, almoçava... Já estava na correria de novo. Play Center, saí do Play Center. Eu lembro que teve uma vez que eu estava fazendo show só eu e a Joy, porque era música eletrônica. Eu estava tocando assim, eu comecei a fazer assim, ela me deu um tapa. Acorda! Porque a gente começou a virar, porque era assim, Caramba. Play Center. Naquela época, Play Center. Aí tinha show de quinta-noite, sexta-noite, sábado viajava, domingo a gente tinha outro bar que a gente fazia. E não é que nem hoje em dia que, fica às vezes sexta, sábado e domingo, então de quinta a domingo, teve dias que o Play Center abria todo dia. Não, tinha 15 dias direto. Então, assim, você tava exausto daquilo lá, né? E era pauleira demais ali. Pauleira. Sempre se chegou muito cedo para se maquiar, se preparar. Exatamente. Então, E aí era pauleira, né? E aí da questão dos musicais, você fez musicais com a Nani People, isso aí foi que parte? Então, com a Nani já é um pouco mais recente, né? Porque aí em 2018, me convidaram para tocar num musical como pianista e ator. Um musical super bacana que chama Forever Young, que era... A Nani fazia... Na verdade, antes era a Fafi Siqueira. Aí a Nani, ela entrou porque era uma enfermeira que passa no asilo. É um musical muito legal. Vocês eram vestidas todas de velhinho lá, todos de velhinho, mas é um puta musical legal. Assim, uma galera muito bacana. Cláudio Hanna fez. Legal. O Carmo Della Vecchia também fazia. Até o ano passado, ele também... Ano passado, retrasado. Também ele fazia. Ele foi, acho que, o primeiro, um dos velhinhos também que fazia. O Jarbas, que até me dirige também. Tá fazendo o musical que eu estou fazendo agora. Ele está de diretor. Também dirigia, também fazia o espetáculo. E era um espetáculo que era só escolhido a dedo, não tinha teste, era o pessoal escolhido a dedo quem ia fazer. E eu entrei no lugar do pianista, que é o diretor musical, que também ia reger o Fantasma da Ópera, que tinha sido meu maestro também no Chicago. Ele ia reger o Fantasma da Ópera, e ele não podia, precisava de outro pianista, e me chamaram para ficar no lugar dele. Quer dizer, mais um que caiu no seu colo. Você não precisou nem de teste, o cara falou, é esse, tá lá. E aí eu acabei fazendo isso daí. E era para ficar uma temporada, fiz 1 ano e meio quase. Que legal. E esse aí você ficou desde quando o Play Center fechou até você fazer isso em 2018? Não, o Play Center fechou em... 2012. Eu fiz 2009, foi o último ano meu de Play Center, né? Depois, é verdade. Depois aí eu passei outro período fazendo outras coisas, né? Tocando, compondo, fazendo evento, né? Não tinha Play Center, mas tinha outras coisas, né? Tinha shows, tinha outras histórias também, né? E aí, fiz produção de música eletrônica, tem um DJ que é lá na Suíça, fiz vários anos que eu fui lá para a Suíça. Que legal, meu. Que também foi uma coisa que caiu no colo também. Uma bela noite, eu recebo uma mensagem, era 1h da manhã, assim, já estava indo dormir, assim, recebo uma mensagem. Falei, não vou responder ninguém. Eu vi um número esquisito, falei, nossa, eu vou ver o que é esse número esquisito.
Aí era um DJ brasileiro que estava na Suíça, que estava com outro lá, que era DJ lá na Suíça, queria que eu fizesse um trabalho lá para ele. Enfim, foi exatamente, inclusive, o dia que eu falei que eu ia fazer o trabalho, foi o dia que eu fui no Hopi Hari. Eu voltei do Hopi Hari, desse encontro aí do Hopi Hari, voltei e fui conversar, tive uma reunião com o pessoal lá da Suíça para entender o trabalho, e acabei fazendo esse trabalho. Fui 4, 5 vezes para lá para fazer trabalho com o cara. O título do vídeo vai ser assim, Fernando Zubi, o cara mais cagado da história. Porra, mano. Não tem outra legenda pro vídeo, cara. Você é louco, só trabalhou com gente top. Entrou no lugar de gente muito graúda. Trabalha ali, até hoje. E até hoje. Você é doido. Sei lá, vai acontecendo. O Walter Caraca, fala, porra. Não, quem vê não imagina, cara. Sei lá, verdade. vai acontecendo. Vai acontecendo. E o que o futuro te aguarda, Olha, sei lá, aguarda, espera, o que você... então, você sabe que eu estive em Portugal, fiquei 6 meses fazendo mestrado lá em música, acabei voltando, aconteceram coisas da vida pessoal, tudo, meu pai faleceu, tudo. E, ao mesmo tempo, agora estou tocando um outro musical. Né? Mas aí só como pianista mesmo, né? Já faz aí o merchan, eu vou divulga aí. Faz pra agora? Faz o serviço. Vai dar o serviço. Então, é um musical que está no Teatro Fernando Torres, chama Acordei Cantando, é um musical inédito brasileiro, com músicas inéditas. É um elenco pequeno, são 5 pessoas, 5 atores, com a direção do Jarbas Homem de Melo, que é o marido da Cláudia Raia, tudo, que é um cara super bacana, super talentosíssimo, um cara excepcional, assim. E eu tô como músico, aí tem o compositor, o diretor musical, mas eu estou regendo, porque é um trio, né, na verdade, então é uma bateria, um rapaz fica no sopro e eu fico no piano, mas é o piano que manda o tempo Você é todo, o que lidera ali. que dá a cabeçada pro povo entrar, né? Eu tô tocando, tem alguém que tem que falar, entra. Mas então, a parte musical tá bem na minha mão, assim. Só que tem uma tela, assim, então fica atrás da tela. Então eles acendem a luz, aparece, aí apaga. Ah, que legal. Trabalha com projeção ou não? Trabalha com projeção Puta, e luz. que legal, meu. É um musical simples, mas um musical bem bacana e divertido. Uma comédia. É comédia, bem divertida. Estreou faz 2 semanas, devia ficar até final de agosto em cartaz, né? Teatro lá, o Fernando Torres, é muito bacana. É de sexta às 21, sábado às 20 e domingo às 19 horas. Lá no teatro, né, no Fernando Torres. O teatro é super bom, acessibilidade, super bacana. E o preço é bacana também, é de 40, 80 reais para um musical. Eu acho bem acessível. É, bem acessível e eu acho que vale bem a pena. E o elenco é um elenco de uma galera assim que é pessoa bem rodada em musicais, entendeu? Pessoal assim, tá todo mundo assim, a gente fala que é música da terceira idade, né? A gente zoa, né? Porque é uma galera que já faz musical há muitos anos. Então, assim, todo mundo já tem experiência, então não é o que eu estou fazendo aqui? Não, todo mundo já sabe o que está fazendo lá, então a gente faz. Pouco mais fácil. Mais ou menos, né? Deve ter as merdas como não, porque qualquer tudo um. que é ainda mais original, a gente sofre, né? Como a gente sofreu no Play Center, porque o Play Center era tudo muito original, muita coisa, né? Ah, que da hora. Eu vou deixar a rede social. Tem rede social lá, tem Instagram. Do musical? Musical Acordei Cantando. Mas tem perfil no Instagram? Tem Instagram. Vocês estão postando lá as coisas? Sim, Acordei Cantando. E tem, pode. E vai rodar o Brasil? Como é que é? Então, eu não sei ainda. Bem provável que possa acontecer isso. Porque como é um musical pequeno, então é mais fácil, né? Porque musical grande é muito complicado, né? É muito difícil, né? Sair, inclusive por causa de royalties, 1000 coisas. Vai pegar um Rei Leão, você não consegue tirar aqui de São Paulo, né? Ninguém tem dinheiro nem para... é muito caro, muita estrutura. É verdade. É inviável. O Forever, por exemplo, que eu fazia, é um musical também pequeno, era com 7 atores. Então, era bonito, bacana, mas era um musical pequeno, simples. Então, não tem uma estrutura gigante, né? Então, é mais fácil fazer. Tanto que a gente rodou, fiz temporada no Nordeste, no Sudeste. Ano passado. Fizeram temporada Não, esse ano, inclusive, que eu quase toquei. Aconteceram umas coisas aí, eu quase fui tocar, mas no Sul, em Porto Alegre e tudo. Então, assim, o musical sempre roda. Capaz de voltar ano que vem. Ah, que da hora. Agora, sim, já deu para perceber que você faz diversas coisas. De tudo que você faz, o que você gosta mais? O que eu gosto mais? Bom, eu sou músico. Eu gosto de tocar, eu gosto de compor, que é um lado meu que eu sempre gostei. E aí pergunto o que eu quero para o futuro. Bom, a gente vai... É que às vezes o futuro também reserva surpresas pra gente, sim, né? Sim. Já deu pra perceber, né? Mas ao mesmo tempo,
eu sempre vou tentar dar prioridade, principalmente agora, prioridade para o meu trabalho mesmo, como músico, como pianista, como cantor, como arranjador. Isso, na verdade, o que eu mais tenho vontade, né? Logicamente... Ator foi tipo uma consequência, você Ator acha? foi uma consequência. Ator foi uma consequência. Né? O Noite do Terror me ensinou muita coisa, mas, logicamente, de teatro mesmo, foram os musicais que acabou me dando uma outra visão de outro tipo de palco. Porque o Play Center era mais show. Né? Apesar de ter uma coisa teatral, mas era muito mais show. Né? Só que é uma escola maravilhosa, porque era um show com... A gente tinha um público gigante. Então, eu tive que aprender a me colocar diante das pessoas, porque era aquela pessoa que estava assim, aí de repente você olha... Tipo do Charlie Brown lá, o pianista que você olha para baixo, aí você aprendeu a levantar a cabeça. Porque você fala, tem 5 mil pessoas na sua frente. E aí? Vou fazer o quê? Ficar olhando para o chão? Não dá. Vamos olhar para frente e vamos ver o que acontece. E aí a gente vai aprendendo. E a gente aprende até hoje, né? Agora você vê, né? A gente tava em off aqui falando das coisas que caem no colo dele. O trabalho lá que você falou de Campinas, lá que você foi... Diretor da orquestra. Diretor da orquestra. Você vê outro que caiu na sua mão ali, você nem... Isso foi uma encrenca. Foi uma encrenca, assim, porque era um trabalho que não era do meu perfil no sentido técnico, né? Sim, na área de música, ok. Eu teria formação para esse tipo de coisa. Pro lado administrativo... Mas eu estava também muito como produtor. Então, eu tinha uma equipe, então eu chamei a equipe para ficar junto comigo, abracei a equipe. Até hoje eu tenho uma relação super boa dentro da administração, porque também eu pedi para sair, ninguém me mandou embora, muito pelo contrário, não queriam que eu saísse. Eu pedi demissão, falei que eu sou homem de demissão. Né? Essa é a merda de trabalhar direito, né? Os caras não querem mandar embora. Mas é verdade, não queriam mesmo, mas tanto que eu pedi demissão 4 ou 5 vezes. Caramba. E sempre, não sai agora, não, pelo amor de Deus, não sai agora, porque várias coisas acontecendo, e eu fui... É que depois que eu acabei sendo aprovado para fazer o mestrado lá em Portugal, eu tinha um limite, porque eu tinha que organizar minha vida, porque eu ia ir para outro país, não dava para... Aí eu estava aqui em São Paulo, eu tive que voltar para Campinas, trazer minhas coisas para Campinas. Você é doido. Nossa, não aguento mais mudar. Não, quando eu fiz, uma das primeiras vezes que eu fiz o convite, falei, Zubi, vamos gravar, tal. Falou, tô indo para Portugal, quando eu voltar, pode ser. Eu falei, você vai voltar quando? Só no final do ano que vem. Eu falei, então esquece. Eu falei, quando você vier, a gente vê. Eu achei até que fosse... Na verdade, eu até poderia voltar. Eu poderia voltar ano que vem, mas não acredito que eu vá voltar, não. Porque eu só tranquei, não desisti, eu tranquei. Entendi. Então eu posso retomar para fazer mais 2 semestres. Mas aí eu tenho que pensar. Que as coisas vão acontecendo aqui, aí vai te surpreendendo. Exatamente. Ele tá com a bolsinha assim, virada pra cima, só esperando cair alguma coisa pra falar, tá vendo? Não era pra ter ido mesmo. Mas, falando em coisinha que cai na sua mão, a gente tem aqui uma lembrancinha. Putz, uma canetinha. É uma canequinha aí do Caçadores de Diversão. Obrigado, olha, eu tô muito feliz pelo convite. Sabe, eu sei o quanto você é dedicado, o quanto você gosta do assunto, que a gente vai ter depois no próximo episódio. O pessoal que tá aí até agora, fica. Né? Semana que vem vai sair o episódio que a gente vai falar sobre Noites do Terror. Putz, eu adoro canequinha. Adoro caneca. Sério mesmo? Que legal. De verdade. Então adoro tá caneca. aí, cara. Se você quiser abrir pra ver... eu quero sim. Tem um cordão e um chaveiro aí. Nossa, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Nossa, putz, eu amei. E você aí de casa, essa daqui ele ganhou. Mas se você quiser uma dessa... Onde tá a câmera? Aqui, ó. É. Legal demais, legal demais. Tá aí, de verdade, cara. Eu gosto. Mesmo? De verdade eu gosto. Fizeram até uma canequinha com a minha cara, tem uma... eu gosto. Mas que bom, do pô. Musical tá aí. lá, do Acordei Cantando também tem canequinha, já ganhei. Que legal. Que bom, meu. Eu tenho. O Borba, quando foi para os Estados Unidos, tem uma história, ele comprou uma caneca, a caneca quebrou, ele arrumou outra para mim. Mas, ainda bem, cara. A gente tinha feito legal, do Divertcast, né, para quem era convidado vir. Então, a gente retomou esse negócio de entregar uma caneca pro convidado, que a gente sabe que também para vocês até vir aqui para falar é... Nossa, gosto demais. Muito obrigado pela lembrança.
E acho que é isso, né? É isso. Esse episódio a gente vai ficando por aqui. Zubin, obrigado. Obrigada. Não tem nem palavras Eu que pra... agradeço. A gente falou, não, vamos gravar uma meia horinha. Já deu quase 1 hora de conversa, mano. Ah, manda embora esse cara. Não, ele falou assim, tem 3 horas de gravação? Não, mas é bom assim, quando rende. Quando rende é perfeito. Mas tem medo de ficar chato, né? O assunto fica chato. Não, né? mas- Ih, mano. Quando a gente percebe que passou do tempo que a gente tava programando, é porque o assunto tá bom. Então tá bom, mas... E espero que quem tá aí assistindo em casa tenha gostado. Você vê que o homem tem história, então a gente... Eu tenho história dos musicais, porque eu fui swing no musical, no My Fair Lady, em 2007. Foi o ano que eu fiz Play Center só de produção, mas cheguei a fazer alguns shows, depois eu conto essa história. E eu era swing de 13 personagens, então eu tinha que saber as 13, o plot, né, que a gente chama, de 13 atores, troca de roupa, todas as falas, todas as vozes. Não, e como que a cabeça Nossa. fica? Chega uma hora Já que não tinha minha vida mais era mapa, neurônio. Minha vida era mapa. Eu ficava assistindo mapa. Aí você tem que entrar no lugar da pessoa. Às vezes no meio do espetáculo, chega a entrar para agradecer, assim, só. Porque o cara se machucou, saindo do negócio e tropeçou, torceu o pé, eu tive que entrar só para agradecer, né? Aí o pessoal fica zoando com você, né? Parabéns, espetáculo lindo. Você fala muito obrigado, e o cara lá se fudendo na coxinha, com a perna. Olha, mas aí são outras histórias também, mas essas histórias são divertidas também. Viu? Puta, que foda. A gente vai gravar mais um episódio com você, mas Tá bom. você sabe que as portas estão abertas aqui. grande O que prazer. quiser falar, o que quiser vir contar. Ou então uma outra pessoa que a gente trouxer, se quiser fazer parte também, a gente vai conversar. Isso Maravilha. aí. Certo? E, Fechado. gente, pro pessoal de casa aí, tá acabando agora, mas a gente vai daqui, vamos continuar gravando, e aí vocês vão assistir semana que vem a história desse cara aqui Obrigada com as para a noites do galera terror. que ficou, né? Até o final. Eu que agradeço a paciência. Eu achei fantástico. Sim. Obrigado. Um monte de história que eu não Obrigado. sabia aí, por mais que a gente já E tivesse... tem muitas histórias ainda. Noite de terror tem história. E é o que eu falei pra ele lá. Eu falei, conta os casos e fala dos outros pra incitar a galera a vir aqui ter o direito de resposta. Sim, Porque só sim. contar coisa bonitinha, né? Também é foda. Mas tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, aí. gente. Obrigado, Obrigado pelo Karine. convite, Ele só pra Karine terminar lá no também. meio lá. Olha lá no meio. A gente vai ficando por aqui, então. Até o próximo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, abraço.